Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neste momento eu quero meditar no texto bíblico que se encontra no livro de João, capítulo 3, e o versículo 16, que nos diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero basear somente nesse versículo para nossa reflexão, e nesse texto eu quero falar um pouco a respeito da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E como tema para esse texto, eu quero trazer um tema baseado no seguinte tema: somente Jesus dá a vida eterna. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo homem tem em si, louvado seja o nome do Senhor, o profundo anseio por vida eterna. Em todos os lugares se vê esta busca. A ciência e a medicina procuram por caminhos que permitam estender a vida. Muitas pessoas se cercam de ideias ou de um mundo imaginário, louvado seja o nome do Senhor, em filmes, livros e sonhos. Todos têm medo da morte. Glória a Deus. Quando se pensa nela, surge a temerosa pergunta: o que vem depois? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mundo tem medo de morrer. Todo ser humano tem medo da morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o cristão que serve a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele sabe em quem crê. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus, Ele é quem dá a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Não é por méritos humanos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é baseado na ciência, na medicina. Não, Jesus disse que Ele é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de João, no capítulo de número, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, capítulo de número 11 e o versículo de número 25, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, quando Lázaro morre, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus aparece naquela ocasião. Lázaro já estava sepultado, já havia 4 dias, louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus se encontra com as irmãs de Lázaro, Marta, Maria, todas elas chorando ali a perca de seu irmão, e Marta dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus fala no versículo 25: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O homem quer viver eternamente. Ele tem medo de morrer. E continuamente ele se apresenta também a importante pergunta: afinal, para que vivo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, como seres humanos, nós fomos criados com o propósito de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos criados para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Adorar o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus criou o homem para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, entretanto, a desprezou e jogou fora. Glória a Deus. O homem preferiu o fruto que lhe trouxe a morte. Então veio a morte sobre toda a criatura e a miséria começou. Desde então, o homem está procurando reencontrar a vida eterna. Ele
procurou muito e criou muitas coisas para obter vida para si. As muitas religiões o mostram, mas ele não tem vida. Ele nunca tem segurança. Glória a Deus. Certa vez um artista construiu uma máquina gigantesca. Ela funcionava, fazia muito barulho e movimentava muitas coisas, mas ela tinha uma desvantagem: não produzia nada. Glória a Deus. O artista pretendia dizer algo com isso. Ele tinha feito uma representação da nossa época e da humanidade. Há muita movimentação, até demais, em todos os cantos. Há barulho, atividades e burburinhos, louvado seja o nome do Senhor, mas sem um objetivo, sem sentido, sem razão e sem frutos permanentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, porém, fez tudo para nós dar novamente a vida verdadeira e eterna. Glória a Deus. Ele enviou seu Filho para este mundo, dominado pela morte, seu único Filho, que é a própria vida e de quem está escrito no livro de 1 João, capítulo 5, e o versículo 20, que nos diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estarmos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória a Deus. Somente nele nossa vida passa a ter sentido. Somente nele temos aquele que é o verdadeiro, pelo qual nossa alma anseia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E somente através dele recebemos a vida que cede aos poucos anos aqui na terra, a vida eterna. Somente Jesus dá a vida eterna. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 10, versículo 28, Jesus diz na sua palavra: eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Também no livro de João capítulo 11, 25 e 26, como eu já falei, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, meu colega, meu amigo, você que está ouvindo, assistindo esse vídeo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos crer em Jesus. Creiamos, louvado seja o nome do Senhor. Não importa, em primeiro lugar, entendê-lo, compreendê-lo logicamente ou poder defini-lo e explicá-lo. Não, Jesus simplesmente faz pergunta: crê isto? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus, Ele nos pergunta: crê isto? Você crê que Deus pode te dar a vida eterna? Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa contou certa vez, ao passar por um cemitério, aqui esteve quando jovem,
meu olhar pousou sobre uma das lápides. O nome estava quase apagado, mas a inscrição dos anos ainda era bem legível. Louvado seja o nome do Senhor. O ano era de 1889 e 1931. E então percebi repentinamente o tracinho entre os números significava toda uma vida humana. Somente um traço. Nossa vida não é mais do que isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um traço entre dois números. Tão pouco. Então entendi a responsabilidade que temos. Louvado seja o nome do Senhor. A enorme responsabilidade de fazer algo desse pobre traço. Glória a Deus. Aí entreguei minha vida ao Salvador e decidi colocar esse pobre e pequeno e essa pobre e pequena vida, louvado seja o nome do Senhor, ao seu serviço. O que você fará do traço da sua vida? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus pergunta a você: crê isto? Crê que Ele pode te dar a vida eterna? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de João 10:28, louvado seja o nome do Senhor, nós lemos: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você possa meditar nessa palavra e colocar em teu coração e saber que só Deus, Ele pode dar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo, louvado seja o nome do Senhor, não tem nada para nos dar. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo só tem, louvado seja o nome do Senhor, o que tirar de nós. Glória a Deus. Ele tira a paz, Ele tira a esperança, Ele tira muitas coisas, a felicidade. Ele tira isso de nós, louvado seja o nome do Senhor, tira tudo isso de nós. Não dá vida eterna, porque a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que ele diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus, que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o fim dele é caminho de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então que você possa meditar nessa palavra e colocar em seu coração e saber que Deus, que Jesus, Ele é quem pode te dar vida, vida eterna. Não a vida passageira a qual o mundo lhe oferece, a qual o mundo nos oferece. Uma vida passageira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus nos promete, e Jesus quer nos dar uma vida eterna com Ele lá na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós passarmos dessa vida para outra, louvado seja o nome do Senhor, viveremos eternamente com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então fico com essa palavra em nome de Jesus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.